Fala pessoal, faz bastante tempo que eu não venho gravar nenhum vídeo aqui no canal, mas acabei tendo muitos compromissos, novos projetos e tudo mais, e aí eu não consegui mais criar conteúdo. Mas hoje eu venho trazer para vocês aqui um conteúdo bem recente, que eu escrevi até um artigo sobre, que é como publicar PWA na Microsoft Store. Se você acompanha meu canal, sabe que eu tenho uma playlist ali que é como publicar um PWA na Google Play. E agora é possível também publicar na Microsoft Store com o mesmo processo. Então, o mesmo PWA que eu já publiquei na Google Play, inclusive na iOS Store, né, que é da Apple, também é possível publicar na Microsoft. Porém, existem algumas modificações que você deve fazer ali no seu manifest do PWA, que é alguns prints, algumas configurações de tela, algumas besteirinhas, mas o legal é que o PWA Builder, que é a ferramenta que eu uso para gerar esses pacotes, já indica tudo o que você precisa. Então, mais uma vez, eu vou utilizar uma aplicação feita em quê? Em Quasar. Ah, mas por que não em React? Porque no meu canal eu falo de Quasar. Ah, mas por que não é Flutter Web? Porque no meu canal eu falo de Quasar. Existem poucos materiais em Quasar no Brasil e o meu é um deles, né? É um dos poucos que tem. Então por isso que eu foco no Quasar, porque o Quasar me entrega tudo o que eu preciso com facilidade e rapidez. É isso. Então eu foco em resolver os problemas em vez de focar em ter um layout tão bonito e tudo mais, que poderia ser melhor, claro, porque o Quasar é baseado em material design, mas isso é o de menos para mim. Então, o que acontece? Agora a Microsoft está dando gratuitamente um cupom para você ter a sua conta de desenvolvedor, assim como você tem ali para Google Play, precisa de uma conta de desenvolvedor, para iOS você precisa de uma conta de desenvolvedor, na Microsoft você também precisa de uma. E se o seu PWA ele tiver todos os requisitos mínimos para publicar na Microsoft, você ganha esse cupom. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, você insere a URL aqui para testar, para tentar pegar esse cupom. E aí, eu já tenho esse PWA publicado, que é um PWA de teste que eu utilizei na gravação dos meus vídeos. Ele está na Google Play. Então tá aqui a URL dele, a gente vai pegar e vai testar. Provavelmente ele não vai passar. Vamos olhar aqui. Ele vai ter algumas coisas ok, mas tenho certeza que ele vai falhar para a Microsoft, né? Então por isso que eles não vão liberar o token. E aí a gente vai corrigir. A parte de PWA básica, ele passa toda. Por quê? Porque eu já tinha feito essa configuração no passado. Só que as atualizações para PWA nos navegadores, nos sistemas operacionais, vêm ganhando novos recursos e tudo mais. E eu não atualizei mais esse projeto. Então, se a gente abrir aqui, ó, esse segundo aqui, o Manifest Requirement, ele pede esse Launch Handle Field e o Manifest has an App ID. Isso aqui eu já investiguei, já até corrigi no meu outro PWA e sei o que é. Então o que acontece? Vamos lá. Deixa eu primeiro dar uma olhadinha aqui que eu esqueci de ver se eu tenho ainda esse projeto na minha máquina. Então, me dê um minutinho, coisa notes, está aqui, achei, beleza. Então eu vou abrir ele aqui, só um segundinho. Coisa notes app. Vou abrir o código dele aqui pra gente. Lá vai uma ambulância passando aqui na rua. Não sei se vai sair no áudio. Acho que sim. Ok. A gente não vai mexer em nada na nossa aplicação praticamente. Na verdade, nada. O único lugar que a gente vai mexer vai ser aqui, ó, QuasarConf, que é onde tem as configurações do nosso manifest. Que no caso do Quasar fica ó, PWA, então toda essa área aqui, ó, manifest é o que a gente vai mexer. Beleza. Voltando para cá, o que é muito legal dessa documentação do PWA Build é que ele te dá aqui o problema, você clica, ele te dá exatamente o que você tem que fazer para corrigir. Então, o que acontece? O PWA ele possuía esse start URL. E
houve uma evolução que agora ele precisa do ID também. E o ID é exatamente a mesma coisa do Start URL. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o terminal aqui para vocês verem. Ver se eu consigo tirar daqui e jogar para cá. Beleza. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma atualização aqui. Ok, não tem nada. Só confirmar se existe alguma atualização que eu subi de algum outro computador. Não, tá tudo ok. Então eu vou mexer direto na master, porque só eu mexo nesse projeto, não tem problema nenhum. Ou como eu estou no Netlify, não, vamos criar uma branch, porque ele gera uma URL de teste, né? Então vou fazer aqui um git checkout -b fit add new params manifest. Pronto. Essa vai ser minha URL, a minha branch. Uma coisa que eu nunca mais fiz foi olhar se esse projeto do Quasar tinha atualizações. Então eu posso olhar aqui com Quasar Upgrade, só para verificar se existem atualizações. Ó, ele já deu ali dizendo que o meu yarn está desatualizado, com Quasar CLI está desatualizado. Então vamos rodar aqui com o que ele está falando para fazer. Faz bastante tempo que eu não mexo nesse projeto. Ok, vamos olhar de novo, Quasar Upgrade. Ok, eu não tenho talvez instaladas as informações desse projeto, eu vou dar um yarn, porque eu só baixei talvez e não instalei os pacotes. Guardar a instalação. Instalou e agora vamos dar um Quasar Upgrade de novo, que agora já deve ter os pacotes, o Quasar já está ok ali, ele vai verificar o que falta de atualização. Nossa senhora, Quasar Extras no meu projeto está no 1.10 e já está no 1.16, a versão mais atual. O Quasar está no 1.15, já está no 1.22 e o app subiu pouco, mas esses outros dois, mas não tem problema, dificilmente quebra alguma coisa. Então, vou fazer um Quasar Upgrade "-i". Ele vai atualizar automaticamente os pacotes que são provenientes do Quasar. Já foi praticamente tudo, falta mais um pouquinho. Nesse projeto, como é um projeto antigo, ele provavelmente usa Webpack, não Vite, né? Vou dar um Quasar dev -mpwa para a gente ver ele rodando, só para ter certeza de que não quebrou nada. Ok, ele é basicamente um bloco de anotações que salva em local storage ou IndexDB, não lembro. Vou colocar um textinho aqui, salvei. Ele salvou ali no meu próprio navegador mesmo, se eu clicar em editar, ele abre, tá ok. Vamos inspecionar aqui para ver no modo celular, tá tudo ok. Clicou aqui, desenvolvedor, tá tudo certo, beleza? Então, tá ok o nosso projeto. Eu não preciso mais visualizar ele aqui em ambiente de desenvolvimento, porque o que a gente vai fazer é basicamente mexer em manifest, publicar e testar de novo no PWA Builder. Então, ok. Voltando aqui, como eu estava falando, a gente precisa ter o Start URL e o ID. Vamos ver se já existe o Start URL aqui. Aparentemente não tem, que basicamente é a URL que começa a nossa aplicação. Se a gente olhar aqui, ela é na própria barra, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois parâmetros que ele me mostra aqui, ó, o ID Start URL, que eu devo ter esquecido de colocar. Eu vou deixar, como é algo que vem entrando depois, eu vou deixar para cá, para, né, mostrando o que foi atualizado posteriormente. Aqui está em aspas duplas, a gente tem que colocar em aspas simples e colocarei só a barra. Não precisa de mais nada, né? Não precisa de parâmetro, não precisa de nada. E aqui, barra. Pronto. Com isso, eu vou estar resolvendo esse primeiro problema aqui. Fecha aqui. Show de bola. O segundo problema é o manifest has launched field. Vamos olhar o que treco é esse aqui. Às vezes ele pode não trazer corretamente aonde
tá o problema. Aí o que eu faço? Procuro Launch Handler. Vamos olhar aqui. Ctrl F, Launch Handler. Ó, tá aqui. Isso aqui é para ele tomar uma decisão de como ele vai estar navegando ali, se ele vai abrir o browser, né, automático. O que eu fiz no meu? Eu coloquei esse Navigate Exist. Se a gente traduzir aqui, ele diz aqui o que é esse cara aqui, ó. Se o aplicativo da web já estiver aberto, ele será colocado em foco e navegará para o URL disponibilizado no window.launch.kiwi. E o segundo, que é o auto, o agente do usuário toma decisão com base no contexto. Eu coloquei esses dois e o meu ficou ok. Então, copio de novo. Venho aqui, vírgula. Coloco, tiro as aspas duplas. Não precisa, né? Porque aqui funciona como um JavaScript, um objeto mesmo. Aqui só ajeitar. Pronto, resolvemos o segundo problema. Beleza. Com isso, a gente já passaria nesse teste aqui também. Aí, vem outras informações que a gente poderia estar colocando, que são alguns prints, display. Vamos dar uma olhada aqui. Manifest has shared target. Aqui ele jogou certo. Acho que é aqui, né? Vamos olhar pelo termo has. Deixa eu ver aqui. Share target. Esse aqui já foi. Share target. Está aqui. Isso aqui é para como você vai compartilhar, acredito eu, a sua aplicação. Então, ó, o texto, tipo assim, vai ser o nome do seu aplicativo. O título, na verdade, o título é o nome do seu aplicativo. O texto é uma breve descrição sobre ele. Se precisar, vai colocar esse enctype, o método get e o action, que vai ser a ação de estar compartilhando. Aí ele vai basicamente adicionar essas informações na URL ali. Você pode colocar ou não. Não é obrigatório a partir daqui, eu acredito eu. Então, file handlers também, se você tem arquivos para compartilhar. Display override, tipo se ele vai ficar bloquear a tua tela ali ou não, né? Ficar como se fosse em primeiro modo ali. Esse daqui, eu acho que eu coloquei o browser. Deixa eu ver se tem aqui ele explicando as opções. Além Display Override também pode usar o valor Windows Control Overlay. O Windows Control Overlay é um modo de exibição somente para a área de trabalho e adiciona uma sobreposição de estilo nativo à parte superior do seu aplicativo. A gente pode adicionar os três, não tem problema nenhum. Eu vou colocar só mais esse aqui para a gente poder fazer o teste. Então, adiciono aqui. Vou remover aqui as aspas. Onde tiver aqui, eu vou tentar substituir de uma vez. Pronto. Salvo. Beleza. Feitas essas alterações, eu vou fazer um git add ponto aqui, git commit -m, fit manifest, git push orange para nossa nova branch. Eu vou acessar aqui a minha aplicação no GitHub, eu acho que já está aqui, já. Então, como eu estou com o Netlify, o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Vou criar um pull request. Ele vai dar uma verificada ali. Depois de alguns segundos ele vai gerar minha URL. Se não aparecer de primeira, se der um F5 aqui, ó. Oxe, ele deveria estar gerando. Será que ele não vai... Ó, tá ali o botão... Agora apareceu. Demora um pouquinho. Mas é essa URL que ele vai gerar aqui. Aí olha o que a gente vai fazer. A gente tinha testado a URL do nosso aplicativo publicado. Só que eu vou apertar em Enter Different URL. Esperar ele fazer o deploy aqui da minha versão de preview.
Demora um pouquinho, porque ele está fazendo todo o deploy mesmo. Enquanto ele está fazendo todo esse processo aqui, já posso mostrar para vocês o meu aplicativo que eu já publiquei. Então, é o aplicativo da minha cidade, a Baitefest. Então, eu já tenho aqui na Play Store, na iOS, Windows e no próprio navegador. Se eu clicar em Windows aqui, ó, ele já está lá na Windows Store. E aqui alguns prints, né, dele, como ele fica em desktop. Bem simples, sem muitas firulas. É mais para uma questão de teste mesmo que eu publiquei. Ó, ele já gerou aqui. Vou abrir a URL aqui só para a gente ver. Ele tem que pipocar ali o instalar, ó, porque é um PWA, funcionou corretamente. Agora eu vou pegar essa mesma URL de preview e testar para ver se ele vai aumentar os requisitos agora ali para a gente poder ganhar o nosso token de desenvolvedor. Vamos aguardar enquanto isso. Quase. Aparentemente ele ainda precisa de algumas coisinhas para a gente poder passar na qualificação, né? De ganhar essa. Ó, ele já até colocou aqui o display override, as process shortcut, edge side. Bora ver o que é esse edge side panel aqui. Basicamente é para quando for no estilo do Edge. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui que seja. Shortcuts Field seria. Vamos ver. No caso são a URL, né? Tipo, se tiver nessa URL aqui, New Message, ele vai mostrar uma descrição assim. Ver se tem mais alguma outra. Esse aqui, se eu quiser mostrar que ele seja um widget na Microsoft, como se fosse dessa forma assim, menorzinhos, né? Como se fossem uns quadradinhos. Eu não quero. Deixa eu ver esse Scope Extension. Ah, esse aqui precisa, se eu não me engano. Que é para dizer de onde ele vai estar aguardando acesso, né? Porque pode ter outros escopos que acessam esse PWA. Mas no nosso caso, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar só essas aspas aqui. Na verdade eu nem precisava estar fazendo porque eu só preciso da primeira aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha URL original, que a original é essa. Aí a gente pode colocar aqui, ó. E aí a gente diz que a gente vai aceitar. Deixa eu só confirmar. Esse aqui pode fechar. Esse aqui pode fechar. É esse aqui que eu tô vendo. Então eu posso dizer que eu vou aceitar daqui. E a nossa URL de preview vem também com essa informação. O que eu posso fazer talvez é dizer que eu vou aceitar qualquer coisa que seja do Netlify App. Por quê? Porque assim eu consigo acessar todas as minhas URL de preview também, né? Então, vamos lá. Git add, git commit -m. Como é o nome desse parâmetro aqui? Scope extension.
Publicar de novo, aguardar o deploy. Ó, já está rodando aqui. Agora vai aguardar aqui. Show. Belezinha. Voltando aqui no meu aplicativo. Cadê o da minha cidade aqui que eu tava mostrando? Então, ele já tem no iOS também, olha que legal. Então, já foi publicado aqui. Na Google Play. Já tem aqui 57 avaliações e mais de 1000 downloads. Então, esse é um case bem legal. Também. E se quiser, pode acessar no navegador tranquilamente. Então, funcionando bem legal. Tem um sisteminha de mapas, até com filtro aqui no mapa, ó. Bem simples, mas bem funcional também. Os horários de viagem da cidade. Bem da hora. Opa, já foi. Beleza. Então vamos pegar aqui e entrar com uma URL diferente. Vamos copiar essa URL aqui de novo. Vamos adicionar. E ver se a gente consegue passar no teste. É porque como tem muitos outros... não digo obrigatoriedade, mas ele está querendo que tenha outra... Ó, agora passou. Outras features aqui, né, que a gente consiga passar, mas ele quer que tu passe pelo menos duas. Pelo menos duas aqui, acredito que seja, para poder conseguir o token lá para a conta de desenvolvedor da Microsoft. E aí você vem, como já passou, agora o que a gente pode fazer? A gente vem aqui no PWA Builder, de fato, passa o URL, que aquele lá era só para testar se você poderia ganhar o token. Agora ele vai rodar o teste de fato aqui, que é essa aqui que é a versão para publicação. Ó, e aí ele diz aqui, ó, tem o check now, se a gente quiser pegar nossa conta e tudo mais. Quando eu for em package store, ó, eu já tenho aqui o generate package para Windows, Android, iOS e MetaQuest. Como nosso foco é o Windows, eu posso simplesmente gerar o nosso pacote. Só que para isso eu preciso da minha conta de desenvolvedor, né? O que eu vou fazer? Eu vou cadastrar isso na minha conta de desenvolvedor. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é o nome. É Microsoft. Esse aqui. Deixa eu ver se... Não, não é esse aqui não. Microsoft Partner Center. Aqui, ó. Eu já tenho aqui a minha conta. Já deve estar logado, provavelmente. Que eu tava mexendo esses dias. Uma coisa que eu achei um pouco chato nesse Partner Center é que ele é um pouco lento. Eu achei ele um pouco lento, mas tudo bem. Então, depois que você já tiver configurado sua conta, tiver tudo direitinho, você vai ter acesso aqui a aplicativos e jogos. Entrando aqui, você pode cadastrar um novo produto. Eu cadastrei primeiro esse aqui, só que o nome do meu aplicativo era Appia by Tefest, então acredito que isso tenha dado um conflito ali na hora dele analisar o manifest e conseguir fazer a validação do aplicativo, certo? No caso desse aqui, se eu olhar aqui, o nome dele é Quasar Notes. Então eu vou colocar esse nome na minha aplicação para a gente fazer o teste aqui. Então você vem em novo produto. A primeira opção é a que tem a PWA, tá vendo? Então a gente marca ela. O nome dele a gente tem que reservar para verificar se está disponível, ó, Quasar Notes. Vou reservar o nome do produto. Então ele vai cair como se fosse na minha conta ali e eu vou poder estar gerenciando. Show! Já entramos aqui, ó, no Quasar Note, mas se eu voltar aqui para a página de aplicativos e jogos, ele deveria estar aqui. Vamos ver aqui se não é um cachezinho. Era um cache, ó, Quasar Notes, beleza? O meu que está publicado é esse aqui, ó, na Microsoft Store. Esse aqui eu posso até apagar, porque eu não vou utilizar. Não sei nem como é que faz para apagar. Eu não tenho nem ideia. Enfim, depois eu vejo como é que apaga esse aqui, porque eu não sei. Então a gente vai entrar no Quasar Notes. Aí a gente vai fazer um novo envio, não é isso?
Para fazer esse novo envio, ele vai me pedir um monte de coisinhas ali por etapas para a gente poder fazer. A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser das informações desse nosso aplicativo. Então, acredito que a gente vem aqui em propriedades. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é. Tá aqui, identidade do produto, na verdade. A identidade do produto são alguns nomes únicos que a gente vai estar utilizando. Oxi, por que veio a Bytefast aqui? Tá com cache? Isso não é possível. Eu acho que a Bytefast ficou o nome do meu como se fosse um workspace. Como se fosse uma empresa, alguma coisa do tipo, talvez. Eu achei um pouco estranho isso, tá? Mas vamos lá. Vamos tentar fazer com essa identidade do produto aqui. Nem carregou agora. É isso que me deixou um pouquinho frustrado com esse painel da Microsoft. Mas vamos lá. Ele criou aqui, ó, o nome, esse fornecedor e esse nome de exibição do fornecedor. O primeiro, que é o mais fácil, é esse aqui. A gente vem aqui no painel do PWA Builder que a gente estava tentando gerar. Cadê ele? Era esse aqui? Ah, tá. Generate. Se a gente olhar, ó, é exatamente parecido com aquele código que a gente tem. Então a gente joga aqui. Esse publish display name é que eu estou achando estranho. Por quê? Porque não poderia ser a Bytefast. Mas como é um nome de publicação, eu vou deixar. E por último a gente precisa da identidade do pacote. A gente vai colocar aqui. Já que é só teste, a gente pode vir em All Settings. Aí sim ele tem aqui, ó, o nome do aplicativo, a versão que ele tá, e tudo isso ele puxa lá do manifest, tá? A URL do ícone, a linguagem é importante. Nesse caso, só tenho em português esse meu aplicativo aqui. Então eu vou colocar português Brasil. A gente pode deixar marcado aqui os devices, né, que ele vai estar rodando. Se eu quisesse habilitar ele como widget, que foi aquilo que a gente viu lá, que a gente pode colocar algumas propriedades, a gente habilitava. Mas nesse caso a gente não vai habilitar porque a gente não vai utilizar ele como widget. Vou fazer o download do pacote. Aguardar ele gerar. É super rápido. Aguardar mais um pouco. E aí, quando ele me fizer um download, ele vai fazer o download de vários arquivos. Esses arquivos que a gente vai usar na nossa publicação. Ele já puxa a cor padrão aqui também do próprio manifest. Tá demorando um pouquinho, né? Mas tudo bem. Enquanto ele está fazendo o download, a gente já vai preencher aqueles requisitos que é necessário para a gente poder fazer a publicação. Então eu vou entrar aqui no Quasar Note, ó, ele já baixou ali o zipzinho. Porém, tem uma coisinha que a gente não se atentou. Eu usei a URL de preview e ela está errada. Deixa eu apagar então esse zip que chegou aqui. E aí a gente vai fazer com a versão OK. Eu só vou fazer o merge, já que não quebrou nada do meu PWA. Vou deixar ele fazendo o deploy lá e depois que fizer o deploy vai vir para cá. Mas enquanto isso, enquanto ele está fazendo o deploy, vamos ver essas informações que a gente tem que preencher aqui. Primeiro, preço e disponibilidade. É para saber se o seu produto é pago ou não, né? Disponibilize meu produto em qualquer mercado futuro pelo preço base. Isso aqui pode deixar marcado, público em geral. Torne esse produto disponível e detectável. Claro que eu quero que achem, né? O lançamento o mais rápido possível. Para a aquisição nunca. O preço sempre coloco aqui, ó, gratuito, porque é gratuito, né?
Avaliação gratuita não precisa, preço de venda não precisa, e licenciamento organizacional não precisa. Você salva o rascunho, ele vai sair da página e já mostrar ali que você já preencheu as informações necessárias. Aí ele vai marcar o primeiro como verdinho, é só isso. Então, essas informações, assim, eu errei algumas coisas na primeira vez que eu fiz, porque era a minha primeira vez utilizando a plataforma da Microsoft. Depois que eu entendi, ficou tudo super tranquilo. Esse aqui, o que é esse meu aplicativo? Ele é um utilitário, porque ele é um de anotações. Não, não tem uma subcategoria. Uma segunda seria... Não sei dessas outras aqui, o que eu marcaria? Ferramentas de desenvolvedor, não. Vou colocar estilo de vida. Produtividade. Esse aqui, ok. Essa subcategoria aqui, ele é de backup gerenciamento, gerenciador de arquivos, talvez. Na verdade eu não escolheria, eu não sei se ele vai me obrigar, mas ok. Eu tenho uma URL de política de privacidade. Deixa eu ver aqui. Você vai garantir que o seu aplicativo está na conformidade com a lei e regulamento de privacidade. O que acontece? Para eu publicar na Google Play, essa aplicação precisava ter um arquivo de política que eu criei. Então, aqui na URL política.html, não, eu acho que o nome era política. Vamos só dar uma... Ó, aí ele consegue acessar. E aí eu pego essa URL, porque eu já deixei isso pré-configurado na minha aplicação, e passo para cá. É só isso. Eu tenho um site para minha aplicação? Não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa própria URL aqui do próprio aplicativo. Porque eu não tenho um site. Informações de contato e suporte. Vou deixar aqui o do Abaitefest. Número de telefone. Vou deixar um aqui. Endereço. Eu acho que esses caras não são obrigatórios, né? Deixa eu preencher esses aqui. Com que já tem automático. Pronto. Esse modo de exibição aqui para habilitar não precisa marcar. Ele não é um jogo, então tu não precisa marcar. Pode incluir dados de backup do OneDrive, não precisa. Na verdade pode ser. O cliente pode instalar o produto em unidades alternativas ou mídias removíveis. Eu vou deixar isso ali marcado. O que precisa para utilizar esse nosso mínimo, né, para usar o nosso aplicativo de notas? Uma tela touch, um teclado, talvez um mouse. E o recomendado é ter um mouse, um teclado, uma tela touch. Somente isso. Nada disso aqui precisa especificar, eu não estou criando um jogo. Vamos ver se ele vai dar como ok. Enquanto isso, já vou pegar aqui a minha URL nova. Provavelmente ela já está certinha agora, já fez o deploy. Ok, volta aqui. Super lento, às vezes ele trava, né? Essa carregamento aqui da Microsoft. Tá, enquanto isso deixa eu olhar aqui. Tá carregando. Talvez a minha internet esteja um pouquinho lenta também. Vamos ver aqui. Ó, já foi 2 aqui, hein? Classificação etária. Vamos preencher o terceiro. Aqui terminou. Já vou fazer o download do pacote de novo. Para eu fazer essa do pacote aqui, eu vou precisar das informações da identidade do produto de novo. Então deixa eu fazer isso, porque aí ele já vai fazendo ali. Vamos pegar aqui esse aqui que é o mais fácil, que eu sempre lembro. Cadê? Esse é esse. Esse aqui é o Publisher Name lá, que eu acho que é o nome da empresa que eu criei aqui dentro. E esse aqui é a identidade do nosso... Putz, não era para ter feito ainda. Vou ter que dar F5. Faltou eu marcar a opção de linguagem. Deixa eu carregar de novo aqui.
É normal eu tô fazendo esses deslizes porque faz tempo que eu não gravo e também isso aqui é uma coisa nova pra mim. Vamos lá. Nome aqui e por último o nosso nomezinho aqui. Só que não esquecer de vir dar uma olhada aqui, sempre revisar e colocar Português Brasil. Pronto, somente isso que faltou. Agora eu vou fazer um download. Vou deixar rodando e dar continuidade aqui no nosso aplicativo, preenchendo as informações. Ai, demora demais. Vou ter que voltar para cá. Quasar Notes. Envio 1. Jesus, que lentidão, hein? Essa internet tá de sacanagem. Vou ter que dar um F5 aqui, cara. É bem lenta essa plataforma. Foi isso que me acabou fazendo com que eu demorasse um pouco mais do que o normal para publicar, por conta desses carregamentos. Mas a gente consegue superar. Estou pronto para preencher o questionário de IARC, questionário de classificação. O tipo de aplicação, ele não é jogo e não é um social ou comunicação, tipo uma rede social, né? É todos os outros. O aplicativo contém algum conteúdo relevante para classificação, por exemplo, sexo, violência, linguagem? Não. Compartilhamento de conteúdo do usuário? Não compartilho nada. Conteúdo online? Não tem nada online. Promoção ou venda? Não tem nada. Compartilha localização física? Não. Permite que comprar coisa? Não. É um navegador de internet? Também não é. E principalmente é um produto de notícias ou educativo? Não. O jogo utilizará classificações obtidas direto no conceito de classificação, mídia física e região? Não. E aí ele vai dar uma classificação ok, porque não tem nenhuma informação, então todo mundo pode baixar. Deu bem baixinho aqui. A gente salva. Ok, pode dar continuidade. Esse é bem de boa. E agora a gente aguarda aqui o carregamento eterno da Microsoft. E foi até rápido. O pacote vai ser o que a gente baixou. E o link da Store vai ser onde a gente vai colocar as informações da nossa aplicação. Vamos lá então para o pacote, que essa foi a parte que eu mais tive dor de cabeça, mas eu espero que agora não tenha. O que acontece, ó? Quando a gente baixa, ele baixa todas essas extensões aqui. Deixa eu colocar em lista, assim, né? Pá. Todas essas opções. A gente vai precisar do Classic, que são para versões mais antigas do Windows, e do MSX Bundle para as versões mais recentes. Somente esses dois arquivos, esqueçam os restos. Aqui ele diz para vocês também a mesma coisa, se eu não me engano, ó, os tipos de arquivo, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, o MX Bundle e o Classic, como eu acabei de falar. Beleza, vamos ver se vai funcionar a validação, porque ele tem que bater aquele identificador com todas as informações que tem que a gente colocou lá, tem que bater com as informações que estão cadastradas aqui para ele validar. Aquele ID, aquele nome de publisher e mais uma outra coisa lá. Espero que tenha dado certo. Se não, eu vou ter que ver como é que resolve. Para ver. Ele mostra um comparativo, ó, eu estou esperando isso, mas tu me mandou isso. Caso ele falhe. Aparecem muitas mensagenzinhas de erro aqui nesse painel dele. Mas se ler com calma, você consegue resolver. Aguardar a validação, demora um pouquinho. Ó. Não, está dizendo aqui que está levando
O meu fone descarregou. Descarregou não, desligou. Ele está dizendo aqui que estava levando muito tempo, mas passou. Então ele validou aqueles nomes que a gente colocou com o que está no cadastro da Microsoft e deu OK. O que é muito bom e eu fico extremamente feliz quando as coisas funcionam de uma vez. Só precisamos fazer isso. Salva. Vamos aguardar e vamos para a última parte que eu considero a mais chata, tá? O que acontece? É que, deixa eu ver, já foi ali, falta o link da Story. Vamos clicar aqui no português Brasil, porque vai ser na linguagem que ele vai ser publicado. Então o nome é Quasar Notes. Eu vou pegar as informações que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Quasar Note lançado como TWA. Mas na verdade eu não vou colocar essa primeira informação, porque TWA é lá, né? Um excelente exemplo para você ter com funcionamento como publicar um PWA na Microsoft Store. Deixa eu colocar aqui em cima. Um simples aplicativo de notas para seu dia a dia. Pronto. Novidades dessa versão: funcionamento na Microsoft Store. Recursos do produto são coisas rápidas, anotações. Tipo assim, o que você pode fazer com esse produto, né? Anotações, lembretes, listas. Tá bom. Aqui que é a parte chata. Ele pede alguns prints aqui para você poder colocar em diferentes plataformas. O que eu vou tentar fazer? Vamos ver se vai funcionar aqui. Deixa eu só adicionar aqui. Item 1. Item 2. Lembrete. Então, vou dar uma diminuída aqui para não ficar tão grande. E vou bater um printzinho aqui, ó. O que acontece que eu percebi? Quando eu arrastava para cá, ele dava uns bugzinhos, tá? No carregamento. Então eu vou vir na mesa aqui e vou selecionar individualmente, para não ter problema. Vou vir na edição aqui, vou só dar uma diminuída aqui. Bater o print. Vou adicionar aqui também, né? Para ele ter mais de uma imagem. Bacaninhas. Eu não sei. Inclusive isso aqui não está mais nem rodando, porque isso aqui era o que eu estava rodando aqui em Dev. Eu já até desliguei, mas tudo bem. Ele está batendo o print e está acessando aqui o que está em cache. Está tudo certo. Para celular, ele já pede algumas imagens em tamanhos específicos, ó, 1080 por 1920 ou 1920 por 1080. Eu estava criando essas coisas aqui no Canva em tamanhos personalizados, ó, eu fiz vários aqui, ó, 1920 por 1980. 720, eu acho que foi esse aqui que eu usei para tamanho de celular. Não, foi esse aqui. Para o tamanho de celular que eu fiz para um outro aplicativo meu, ó, tá todos eles aqui. Eu vou adicionar uma nova página. Eu vou tirar só um print dele aqui em modo celular. Assim. Do editar. Pronto. E aí a gente vem aqui. Vou subir esse. Faltou o outro, né? Fazer o upload. Acho que é esse. Pronto. A gente adiciona aqui. Como vai faltar um espacinho, vou deixar branco o fundo. Não precisa ficar preto, né? Pode ser tanto branco quanto azul. Acho que azul fica melhor. Chama um pouco mais de atenção. Se quiser fazer um negócio mais bonito, vou ensinar para vocês já já. Pera aí, deixa eu só adicionar a outra imagem aqui. Que dá pra gente fazer um recurso mais interessante. Saca só. Dá pra gente vir, editar a imagem. Bem aqui, ó, Smart Mocks. E aí, transformar ele como se fosse num celular mesmo. A imagem pode ficar meio desconfigurada. Exatamente como ficou. Você clica de novo aqui.
pode ser ajustar. Ajustar ficou ok. Acho que eu vou deixar ajustar nessa então. E agora eu não preciso mais do fundo azul então. Eu posso deixar... Deixa eu ver se eu consigo clicar no fundo. Não, cacete. Reda pra cá. Isso, branco. Agora, papai. Só o filete. Editar imagens, mocks, fazer a mesma coisa. Aí aguarda. Depois vem em ajustar. E aplica. Pronto, só vai arrastar para cá agora. Deixar branco. E voltar o bagulhite para cá. Beleza, olha só. Fica bem mais bonito, né? Bem mais apresentável. Então vamos baixar. PNG. Eu vou baixar uma de cada vez, que vai ser a página 5. Pronto, baixar. Só para ele não baixar em zip. Opa, não queria abrir. Vou fazer da última imagem agora. Baixar. Só que assim, esse modo de celular nem se faz necessário. Por quê? Porque isso aqui era para quando era o Windows Phone, né? Não existe mais. Mas eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês como é que funciona esse tipo de publicação. Já coloquei da área de trabalho, vou colocar do celular. Do Xbox ele pede outro tamanho de tela também. Inclusive, o aplicativo que eu publiquei, eu não consegui achar na Xbox ainda. Eu não sei se demora um pouco mais, eu tenho que dar uma olhada hoje de novo para ver se ele já está lá. No Xbox ele pede aqui, ó, 1920 por 1080. Eu já tenho esse 1920 por 1080 aqui. Seria como se fosse a logo, eu acho que da aplicação. Eu vou fazer aqui simples e eficaz. Cadê meus uploads? Eu não tenho esse upload aqui ainda. Cadê? Aqui. O que eu vou fazer? Vou criar o bagulhinho assim só. Meu Deus, cliquei errado, foi mal. Aqui, ó. Não! Tem que fazer o upload agora. Mesa. Qual foi dessas duas que eu fiz? Tanto faz, é a mesma coisa. O correto era colocar aquele meu Quasar Notes, aquele ícone ali, talvez. Mas eu posso fazer isso aqui, talvez, assim. Vamos ver, assim. E aí, dentro do meu projeto aqui, deixa eu só achar aqui ele. Acho que dá para ver por aqui pelo próprio navegador aqui. Public Mascabe Icon. Ó, eu tenho uma logo aqui, mas eu tenho mais outras aqui. Deixa eu ver qual é a melhorzinha que eu tenho. Pode ser essa, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá. Diretamente, se ele deixa. Acho que não. Deixa eu ver se eu copiar ela e colar aqui, se ele deixa. Eita, não. Também não era isso que eu queria. Eu vou ter que entrar lá no repositório mesmo. Deixa eu achar ele aqui. Quasar, Notes App, na Public. Tá, na verdade eu tenho um exemplo aqui maior. Eu posso deixar assim. Colocar um elemento aqui para colocar a imagem em círculo, né? Para ficar melhor. Passo para cá para dentro, deixa aqui. E insiro um texto. Quasar Notes. Pronto. Posso fazer isso. Posso vir aqui editar a imagem e colocar ela aqui também, igual nesse que eu fiz do mobile. Tem para desktop aqui também, ó. Como se ficasse numa telinha. Vamos colocar esse aqui, que essa aqui tá bem enjoada. Oh, só que eu acho que teria que dar uma personalizada. Posição vertical. Isso, quero que baixe mais, porque eu quero que apareça mais a parte de cima. Tá top. Só dá uma diminuída, deixa aqui do lado. Porra, vou mudar de emprego, vou virar design. Compartilhar, baixar.
Só quero que venha número 2 aqui, baixa esse treco. E agora a gente vai publicar aqui o do Xbox. Download. Caramba! Ficou bonito. Essas imagens aqui, ó, são imagens opcionais para exposição na Store. Então eu não vou colocar. Trailer também. Eu acho que essa aqui não precisa. Imagem do Xbox, recomendável se o produto estiver no Xbox. Imagem holográfica, imagem... Versão mais curta opcional do nome do seu produto. Então vai ser Quasar Notes. Classificação do produto, ajuda a encontrar a pesquisa, recomendado o nome do seu produto puder ser organizado alfabeticamente. Vou deixar Quasar Notes também. Título da voz, Quasar Notes. Eita, apertei sem querer alguma coisa aqui. Descrição resumida. Um aplicativo de notas simples e funcional. Header mínimo e recomendado eu não preciso. Termos de busca. Notas. Listas. Anotações. Quasar. PWA eu vou colocar também. Tá bom, só esses. Informação de copyright, marca registrada. Colocar Bytefest. Se você tiver alterado o termo de licença, não alterei nada. Desenvolvido por a Bytetech aqui. Pode ser. Vamos tentar salvar, ver se ele vai solicitar alguma imagem, né? Dizer que está faltando alguma coisa. Acredito que não. Ó, já está tudo aqui ok. E agora a gente vai para as opções de envio. E publicar o envio assim que ele passar pela certificação. Observações para a certificação. Aqui ele pergunta se tem alguma coisa de login, senha, que você precisa de alguma coisa. Eu vou colocar não possui informações extras. E agora, tudo completar, vamos publicar. Pô! Caraca, que legal! Sem nenhum bug. O que vai acontecer? Ele vai ter um pré-processamento, vai passar por essa certificação durante 24 horas e possivelmente amanhã já vai estar tudo ok e vai estar publicado. Assim que tiver publicado, eu vou colocar no link da descrição do vídeo o link da Microsoft Store, você vai poder acessar e vai poder baixar na sua máquina. Então, em resumo, é isso. O vídeo é um pouquinho mais longo, porque a gente fez umas configurações, a gente teve que fazer algumas coisinhas, né, numa aplicação antiga. Se eu tivesse feito com uma aplicação já toda pronta, seria muito mais rápido. A plataforma da Microsoft, ela demora um pouquinho também, vocês viram ali, ela tem uma certa lentidão, eu já tinha percebido isso, mas é uma dica muito interessante para você poder lançar agora aplicativos aí para a Microsoft utilizando o mesmo código. Então eu tenho um PWA que funciona no meu navegador, na Google Play, com um aplicativo Android, no iOS e agora na Microsoft Store também. Futuramente, quem sabe, não consiga rodar até mesmo nesses reloginhos assim, smartwatches mais simples. Quem sabe o PWA Builder não venha evoluir para rodar também como algum outro tipo de aplicativo aí. Eu estou muito ansioso com as novidades que tem vindo do PWA, muito satisfeito com o PWA Build. É uma ferramenta excepcional para quem trabalha com PWA, com as partes das análises. Eles têm outras ferramentas também, por exemplo, para você usar diretamente no VS Code para analisar o seu PWA, para ajudar a torná-lo ainda melhor. Então, eu recomendo fortemente entrar também na comunidade deles do Discord. Não estou com o meu Discord aberto aqui, mas você pode simplesmente vir aqui e entrar na comunidade e continuar focando seus estudos também nessa parte de PWA. Vale muito a pena e
eu tenho ficado muito satisfeito com os resultados que eu tenho conseguido. Então, muito obrigado por ficar até aqui no final. Se você conseguiu ficar até o final e conseguiu publicar a sua aplicação, não deixe de comentar no vídeo, mostrar também para mim ali que eu gosto de participar disso. Eu acredito que a minha publicação do meu aplicativo foi a primeira do Brasil utilizando esse ecossistema do PWA Build, porque eles lançaram a parte da licença, eu logo em seguida fui lá e fiz o meu aplicativo também ser publicado, demorou apenas um dia, foi muito rápido. Então se você conseguir lançar um, não deixa de comentar aqui para eu também dar uma analisada, verificar, que eu fico muito feliz se eu puder ter ajudado você aí a evoluir sua aplicação, beleza? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais e aguardem aí pelo próximo vídeo. Valeu, até a próxima.